irmãos. Muito bem, irmãos, a gente vai iniciar o nosso culto nessa manhã e nós queremos trazer alguns avisos para os irmãos. Apenas dizer para os irmãos, mais uma vez, que a gente nós estamos com os ar-condicionado ligado, não todas as janelas abertas, mas tem que ter algumas janelas abertas, até por conta dessa situação do coronavírus. Então, como hoje está um dia muito quente aqui no Rio, é certo que ainda que a gente esteja com a refrigeração aqui funcionando e funcionando bem, não vai dar conta, porque as janelas abertas, o ar parte vai embora. Então a gente lamenta, mas a questão da nossa necessidade de preservar aqui o local de culto, de preservar de maneira que a gente possa cultuar o Senhor presencialmente, sem que haja risco para os irmãos. Lembrando aos irmãos algumas demais questões que dizem respeito aqui ao funcionamento da nossa igreja. A gente não está com um número tão restrito quanto a gente... Mas a nossa igreja, como eu sempre digo, nunca fechou, mas a gente estava com uma frequência bem restrita, aí, com 20% da igreja, ou até menos que isso, presencialmente. Às quintas-feiras a gente fazia culto, mas culto com 3, 4 pessoas. Então, assim, a gente estava com uma restrição muito grande. Agora a gente não está com tanta restrição, mas lembrar os irmãos que onde a gente tiver uma marcação aí no banco é para não sentar. É de maneira que as pessoas se sentem em um lado ou no outro, no extremo do banco ou no outro. Ou, mas eu estou com minha esposa, minha irmã, minha filha. Bem, aí tudo bem, vocês fiquem, mas fiquem de um lado, porque aí cabe outra pessoa lá no outro canto do banco, certo? E esse cuidado é importante. Também a máscara. A gente sempre lembra os irmãos que na nossa porta ali, hoje quem está lá na porta é a irmã Marcélia, tem lá algumas máscaras. Se o irmão estiver precisando, tem máscara para menino, para menina, e o irmão pode pegar lá e só deixa anotadinho para a gente saber quem está pegando. Tem lá um lugarzinho para você anotar que peguei e tal. Pode pegar mais de uma? Pode. Não é para fazer a festa, né? Vou levar a máscara para a minha família toda. Não é assim não, senão vai faltar aqui para a gente poder distribuir para outras pessoas. Mas é exatamente para quem precisa mesmo. Às vezes o irmão tem, mas como hoje em dia a gente precisa usar sempre, uma só é pouco. Pode pegar outra? Pode. Mas com esse cuidado, tá? E lembrar também do totemzinho de álcool gel, para o irmão higienizar a mão, e do nosso tapetezinho ali, aquele tapetezinho que está na entrada e na porta que é lateral, ele está umedecido com água sanitária, diluído em água normal. Inclusive precisa diluir, senão ela perde o efeito. Para você, quando entrar, dar uma pisadinha ali com carinho, que é para higienizar ali o solado do pé. Então a gente está tomando todos os cuidados, irmãos, e a gente se alegra muito porque nós tivemos a igreja aberta todo esse tempo, atendemos a comunidade, atendemos várias pessoas que vieram aqui buscar alimento, e das pessoas que ficaram doentes da nossa igreja, nenhuma ficou doente frequentando aqui a igreja. Os cuidados estão sendo tomados de maneira certa, e a gente sempre comenta com os irmãos que, para a honra e glória do Senhor, ninguém da nossa igreja, da membresia da igreja, nem aqueles que estão muito velhinhos, doentes em casa, nem aqueles que porventura estão afastados do nosso convívio, nenhum veio a falecer. Então a gente está fazendo aqui de maneira que está agradando a Deus e está cuidando da gente. É bem verdade que às vezes falece porque tem que falecer mesmo, porque o Senhor usa às vezes a doença para levar para morar com Ele. Então é só mesmo para a gente registrar isso aí como louvor e gratidão ao Senhor. Agora, também dizer aos irmãos, já que eu falei das pessoas que vêm aqui pedir mantimento, durante a semana passada, domingo passado, eu comentei com os irmãos que a gente teve uma redução do número de pessoas que estão vindo buscar a cesta básica aqui. É fato isso. Tem menos gente vindo aqui buscar alimento. E a gente agradece a Deus porque a economia está voltando. No culto de quinta-feira, domingo passado mesmo eu brinquei aqui, que eu já estou pegando trânsito para chegar para cá. E eu acho até bom o trânsito, antigamente, né? Porque as ruas estavam tão vazias que isso não era um sinal bom, era um sinal de que estava todo mundo tendo que ficar cafeado em casa. Então a gente já estava pegando trânsito, o pessoal vindo do trabalho. Eu, quando saí do trabalho na quinta, para vir para a igreja, pegava muito trânsito. Aí teve uma época que não tinha trânsito nenhuma, porque estava tudo fechado. Agora eu estou pegando trânsito de novo. E aí eu estou até feliz de estar pegando trânsito, entendeu? Mas eu estou comentando isso com os irmãos, porque se a atividade econômica voltou, muitas pessoas que estavam vindo aqui à igreja pedir ajuda de alimento não estão mais precisando e não estão mais vindo. Mas aconteceu que na semana passada, semana que acabou ontem, né? Hoje é o primeiro dia da semana,
vieram várias pessoas aqui pedir mantimento. Então, nessa semana, a gente teve um aumento, né, de demanda. E o nosso armário, não vou dizer para os irmãos que está vazio, mas ele está com pouca coisa. Então, aí eu renovo os pedidos para os irmãos, se puderem trazer 1 quilo de mantimento para a igreja, arroz, feijão, qualquer coisa, porque ainda tem bastante gente vindo aqui pedir arroz, feijão, macarrão. Lembrar também, irmãos, por exemplo, eu agora dei uma olhada ali no armário, vi que alguém foi no mercado e trouxe papel higiênico. Poxa, isso, irmãos, é muito importante, porque a gente, quando pensa em cesta básica, a gente sempre logo lembra do quê? Comida. Item não perecível, arroz, feijão, macarrão, mas detergente, desinfetante, sabão em pó, sabonete, isso aí, pasta de dente, essas coisas também são importantes. E a gente se alegra muito porque durante todo aquele período da pandemia, muitas pessoas vieram aqui e a gente pôde ajudar com esses itens também. Então a gente deu sabonete bastante, pasta de dente, sabão em pó, que é muito importante, até porque como é uma doença que gosta da sujeira, o corona gosta da sujeira. Tanto que quando a gente passa álcool gel, a gente diminui o risco. Então, essa questão de material de limpeza é extremamente importante. Então, fica aí o agradecimento a todo mundo que traz e o pedido, se o irmão puder trazer. E lembrando que, às vezes, não vou levar um arroz, vou levar um detergente. Muito bom, muito bem-vindo. Vou levar alguns rolos de papel higiênico. Muito bom, muito bem-vindo. Tá bom? Outra coisa também que a gente tem demanda. Sempre que alguém vem aqui pedir uma cesta básica, a gente pergunta o seguinte: tem criança na sua casa? Tem. Aí a gente dá o quê? Leite em pó, achocolatado. Também são coisas que, se o irmão puder ajudar a trazer, vai ajudar. Eu sei que nada disso é barato. Inclusive o arroz está caro, né? Mas é muito bem-vindo. Tá? Pastor, não pude trazer porque lá em casa também está ruim. Não tem problema. Mas se puder, tiver condições de trouxer, tá bom? A gente está fazendo a obra de Deus através do socorro a essas pessoas. Aí alguém vai dizer assim: mas pastor, corre o risco de ninguém que veio aqui buscar comida se tornar crente, se converter. Corre. E aí? Você vai ajudar assim mesmo? Você só vai ajudar porque quer que a pessoa... Não, irmãos, a gente tem que fazer a obra do Senhor, sabendo que a palavra dele é o quê? Não volta vazio. Talvez a palavra dele foi só dar ali um rolo de papel higiênico com detergente desinfetante, mas o irmão já falou mesmo sem palavras, tá bom? Hoje, irmãos, a gente continua com a nossa campanha de missões nacionais. Vamos ter o encerramento hoje. A gente não vai se estender pelo mês de outubro e continuo pedindo aos irmãos, os irmãos que nos assistem de longe, inclusive, que estão nos assistindo de outras igrejas, que estejam porventura sem estar agindo nas suas igrejas. Aí a gente recomenda o irmão que oferte através da sua igreja. Mas se o irmão disser assim: não, pastor, eu não sei como é que eu vou fazer, pode ofertar para missões através da nossa igreja. Se o irmão não é batista, explicar para os irmãos o seguinte: todo mês de setembro as igrejas batistas do Brasil separam uma oferta que é destinada para missionários, para obras missionárias realizadas dentro do Brasil. Então tem aquele irmão que está lá no interior do Nordeste, naquelas cidades pequenas onde não existe uma igreja evangélica. Ele muda para lá com a família, para ali ele fazer nascer uma igreja, para plantar uma igreja. Essa pessoa recebe um salário das igrejas. Tem irmãos que vão trabalhar junto ao pessoal que está viciado em droga, crack, como a gente recebeu aqui há 2 domingos atrás. Então, as igrejas pagam um salário, uma ajuda de custo para essa pessoa poder fazer esse trabalho específico. Existe, como eu sempre falo, tem um barco na Amazônia, um barco das igrejas batistas brasileiras, que ele vai percorrendo aquelas inúmeras populações ribeirinhas que tem ali no leito do rio Amazonas, Solimões, Negro. E aquele barco tem médico, tem dentista e também tem pastores. Então ali eles vão visitando aquelas populações ribeirinhas e vão falar de Jesus. A manutenção desse barco é caríssima, irmão, porque barco é caro, manter caro. Ninguém consegue manter um barco se não tiver uma renda muito boa. Quando a gente, por exemplo, os irmãos aqui no Rio vão ali na Marina da Glória, vê aqueles barcos, aqueles iates, você já sabe que aquilo ali é coisa de rico, porque barco é caro. Manter barco é um troço caro. Só não é caro quando é aquele barquinho pequeno de pescador.
Mas esse barco, um barco mais estruturado, é muito caro. Então, tudo isso envolve muito dinheiro. Então, as igrejas batistas, todas as igrejas fazem um esforço, recolhem um dinheiro e mandam para a junta de missões, onde esse dinheiro vai sendo enviado mês a mês para essas obras. E o irmão, então, se desejar contribuir, vai poder fazer através da conta da igreja. Você vai mandar aqui para a conta da igreja, o Elionai, que é o nosso ajudante de câmera e tantas outras coisas aqui na igreja, ele vai colocar lá no diálogo do Facebook o número da conta, ou ele, o irmão Davi, botar lá o número da conta com o CNPJ. A gente só pede ao irmão que diga assim: pastor, esse valor foi enviado para ser... porque a gente às vezes recebe ofertas na conta da igreja e a gente fica achando assim, não, é para ajudar as despesas da própria igreja. Mas se o irmão quer que seja para missões, só avisa, é para missões, tá bom? Então, irmãos, basicamente eram esses avisos. Só lembrar os irmãos também o seguinte: hoje a gente tem a nossa assembleia, né? Então a gente tem o culto. Nosso culto ele é um pouco mais curto para a gente fazer a nossa assembleia. E como a gente sabe que tem vários irmãos, várias pessoas que têm assistido nossos cultos de longe agora, isso é bom, né, irmãos? Uma igreja pequena como a nossa, a gente teve um culto aí que foi... não é porque, os irmãos sabem, a gente posta lá ao vivo através do Facebook, lembra? E depois a gente salva e bota na página do YouTube, porque a página do YouTube é coisa nova, tem algumas semanas que o irmão Luiz fez pra gente. Então, essas pessoas, pelo menos no Facebook já tem mais tempo, há uns 2 cultos atrás, fica lá gravado, fica tudo gravado. Então, quando a gente vai ver alguns cultos mais antigos, tem culto lá que teve uma audiência de 700 pessoas, de 1000 pessoas. Nós aqui temos uma igreja de 140 pessoas. Então, veja, o alcance é o lado bom da internet, certo? Então, para esses irmãos que nos acompanham de longe, não sabem o que é uma igreja batista, como funciona, a igreja batista é uma igreja democrática. Pelo menos uma vez por mês, a gente tem que trazer os assuntos aqui para que os membros da igreja ajudem na tomada das decisões. É bem verdade que a gente não fazia isso desde janeiro, então agora a gente vai retomar. Hoje a gente vai ter uma assembleia e eu gostaria muito, irmãos, da gente poder filmar, da gente poder manter a internet funcionando durante a assembleia, mas a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque uma das coisas que é exposta para os irmãos da igreja é quanto a igreja tem de dinheiro, entendeu? Quanto a igreja tem em caixa, e nem todo mundo, não é bom mostrar para todo mundo, infelizmente. O ideal seria que a gente pudesse mostrar. Por quê? Porque é muito bom para a pessoa que não conhece saber, poxa, aquela igreja é honesta. Porque todo mundo fica balizando do que a mídia fala, que igreja evangélica, pastor é tudo ladrão. E aqui, irmãos, eu nem sei quanto a igreja arrecada, porque tem tesoureiro que cuida disso. Eu mesmo nem sei, a gente distribui as tarefas. Então, assim, bom seria que a gente pudesse expor isso de forma muito clara, que os irmãos que estão à distância dissem, caramba, eles vão fazer uma obrinha ali, eles votaram para saber se pode gastar esse dinheiro ou não. Puxa, que legal. Bom seria que a gente pudesse expor isso para todo mundo, mas não dá para expor para todo mundo, não dá para mostrar isso para todo mundo. Então, o que nós vamos fazer? Assim que acabar a parte espiritual do nosso culto, a gente vai encerrar a transmissão, e aí o irmão que puder permanecer, vai ser importante a sua permanência, porque ainda que nós tenhamos restrição de pessoas aqui, as decisões elas têm que ter um número mínimo de pessoas, membros da igreja presente. Ah, pastor, não vou poder permanecer. Não tem problema. A gente crê em Deus que a gente vai ter esse número mínimo suficiente para realizar a nossa assembleia. Ok, irmão? Então eram esses os avisos que a gente queria partilhar com os irmãos. Só que dar os parabéns para os irmãos que fazem aniversário nessa semana. Hoje é aniversário do Edilson, não é isso? Hoje é aniversário do irmão Edilson. O irmão Edilson que foi zelador da nossa igreja. Hoje quem está aqui com a gente é o Elionai, certo? E o Edilson está morando em Cabo Frio. Ele herdou lá uma propriedade da mãe que faleceu, se eu não me engano. Foi da sua avó, Elionai? Da tia dele que faleceu, ele herdou. E aí ele teve que ir lá. Primeiro ele foi para o Espírito Santo arrumar a casa que ele herdou, e agora ele está lá em Cabo Frio, ele está arrumando lá a casinha. A gente não sabe se eles vão ficar lá, se não vai, mas isso é uma decisão deles, a gente só pede. Gostaríamos que eles ficassem aqui perto, são pessoas muito boas, mas Deus é que direciona. E aí, irmãos, a gente pede os irmãos, mandem os parabéns para ele. Ele não está naquele grupo grande do WhatsApp, mas o Elionai colocou o número dele lá. Então os irmãos mandam parabéns para ele, é uma pessoa muito querida e amigo de todos nós, é um cara que tem um coração de cristão. A gente
deseja que Deus abençoe ele ricamente e direcione ele nessa questão, certo? Tanto ele, quanto o Ionai, quanto essa família. Tem mais alguns aniversariantes essa semana, mas o Davi está ali falando alguma coisa para a Jaqueline, eu não digo. Conta pra gente, Jaque, obrigado. Não é, irmãos, é porque o que acontece? O irmão Davi, ele está organizando para a gente ser filmado assim, de uma forma mais, né? Vamos ver, o tripé já está aqui, a câmera já está aqui, por isso a gente mudou a posição aqui, tudo. Então ele está orientando Jaqueline com isso, por isso que ela não estava vendo aqui. Então vamos lá, quem faz aniversário dia 1º é Sofia, minha filha, certo? Que não está aqui agora de manhã com a gente, mas à noite vai estar. E dia 1º cai na quinta-feira agora. Dia 1º também, quem faz aniversário é a Fátima. Fátima, os irmãos sabem, ela teve um AVC em 2018, final de 2018, ficou muito mal. A gente achou que ela ia realmente falecer, mas Deus a preservou de uma forma sem explicação, milagrosamente mesmo. Então, os irmãos que têm o zap dela, mande uma mensagem para ela, ela está coerente, ela está consciente, ela tem às vezes alguns lapsos de memória. Outro dia, não sei se foi a Emily que encontrou ela. Não, quem encontrou ela na rua? Não lembro. Jaqueline, foi você que encontrou ela na rua? Alguém falou assim, encontrei a Fátima andando na rua com a cuidadora. E ela falou assim, a minha igreja é ali. Eu falei, você é da minha igreja? Quer dizer, ela lembra das pessoas. Às vezes ela confunde as datas e tal. Mas se o irmão mandar uma mensagem, ela vai ver. A gente, infelizmente, não está podendo ter aquele contato com ela que nós gostaríamos por causa da pandemia. Mas antes da pandemia, a gente estava visitando ela. A gente pede os irmãos que orem por ela. E lembrar os irmãos, né, que essa semana, eu sei que eu já estou falando demais, mas é rapidinho. Essa semana, que eu falei da Fátima, que teve esse problema do AVC, né, essa semana nós tivemos uma situação muito maravilhosa aqui na nossa igreja, que é um testemunho também, para os irmãos que estiverem assistindo de fora. Nós temos o pastor Alexandre Luciano, ele trata um câncer crônico, é um câncer que não é agressivo, ele trata o câncer, some. Aí daqui a pouquinho o câncer volta, ele trata de novo. Então assim, ele já enfrenta esse câncer há muitos anos e não necessariamente coloca a vida dele em risco tão de forma iminente, mas é uma luta muito grande. Então ele é de risco, ele não tem vindo à nossa igreja. Ele, quando podia vir fazer um ministério de casais aqui, mas ele não pode mais estar conosco por conta da pandemia. E ele tem dirigido os cultos de terça-feira, que são transmitidos apenas pelo Facebook, depois a gente grava e bota no YouTube. Pois bem, ele na quarta-feira, retrasado, teve um AVC. O culto foi na terça, às 7h30 da noite, na quarta de tardinha ele teve um AVC. E ficou internado, e Deus foi tão maravilhoso, irmãos, na recuperação dele, que ele na quarta-feira passada, terça-feira passada, ele dirigiu o culto normalmente, irmão. Estava ali, falou. Ele deu uma. Eu conversei com ele, pastor, o senhor vai dirigir o culto? Então ele ficou meio assim, mas depois ele decidiu que assim, ia dirigir o culto, porque ele deve evitar se emocionar. É um AVC, é um acidente vascular cerebral. Mas ele, não, eu vou porque vai ser um testemunho. Deus me curou para mostrar que ele é poderoso. Então foi muito bom, muito bonito. E a gente louva a Deus, porque foi uma coisa muito séria e o camarada está inteirinho, sem sequela nenhuma, só por Deus, irmão, só por Deus. Para ele a honra e a glória, tá bom? Então a gente agradece a Deus pela vida da Fátima, e ele já tinha operado esse milagre na vida da Fátima, o Senhor já tinha operado esse milagre na vida da Fátima, operou também na vida do pastor Alexandre, essas 2 semanas para trás, tá bom? Então eram essas palavras antes do início do culto, me estendi um pouquinho, perdão. Hoje a gente tem assembleia, então a gente tem que se preocupar mais com o horário. Mas fica só uma recomendação para os irmãos que têm carro. Hoje é dia de Cosme e Damião. Então, todo cuidado na direção. Muita criança correndo aí na rua, tá bom? Então, vamos louvar o Senhor. Na direção onde está o nosso irmão Marcos Guerra. Vamos adorar a Deus.
noite, irmãos. Bom dia, irmãos. Acorda, irmão Marcos. Logo hoje que eu tô bem aqui, né? Bem com você. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos falar para aquele que nunca dorme. Pai, nós te agradecemos, Deus, o privilégio de estarmos aqui essa manhã. Obrigado, Deus, porque diferente de nós, o Senhor nunca se cansa. O Senhor nunca dorme, não tem nada que passou desapercebido do seu olhar. Aliás, o Senhor nunca erra. Como é bom saber disso, Pai. E em Ti nós podemos encontrar esperança para o nosso coração, Deus. Obrigado, Pai, porque Tu és justo. Porque só em Ti nós podemos encontrar esperança para as injustiças desse mundo. Quantas injustiças a gente passa, Pai? Coisas que nos ferem, coisas que nos machucam, coisas que nos entristecem. Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente sabe que a gente tem um futuro. A gente sabe que um dia todas essas coisas quebradas desse mundo serão consertadas. Todas as injustiças desse mundo foram pagas ali na cruz do Calvário. E um dia estaremos diante do nosso justo juiz. E é por isso, é por essa esperança que nós estamos aqui essa manhã. Para te adorar, para contemplar o Senhor e declarar que o Senhor é santo, Pai. Não há nada em nós, Deus, que pudesse atrair o seu amor. Mas ainda assim o Senhor nos amou, antes mesmo de nós conhecermos o Senhor. Então, Pai, nós queremos nessa manhã sermos cheios dessa presença, dessa consciência, desse amor, dessa verdade, do Teu poder. E ensina-nos, ó Deus, quem Tu és. Revela-nos a Tua face. Porque quando nós cantamos a Tua glória, o Teu nome, a personalidade do Senhor e quem o Senhor é, nosso coração se renova, a nossa mente se enche de alegria e nós somos transformados à medida que conhecemos a Sua boa, eterna e agradável vontade. Usa-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nas nossas limitações. E nos socorra, Pai, para que esse culto seja para o Senhor, dedicado ao Senhor, de mente, de corpo, de espírito, tudo que somos e temos, Pai. Consagramos ao Senhor diante do Seu altar e pedimos, completa a Sua obra em nós, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. E receba todo louvor e toda adoração, porque eles são dedicados somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na tentativa de decifrar Deus e de entender a mente de Deus, o povo hebreu sempre atribuiu a Ele muitos nomes, mas é o mesmo Deus. Deus forte, Deus poderoso, Deus eterno. É bom a gente cantar os nomes de Deus, as características, os atributos de Deus, porque o nosso coração se enche de fé. Então a gente vai começar esse culto dessa manhã dizendo exatamente isso, os nomes de Deus e quem o Senhor é. Deus, Tu és meu Deus forte, o grande El Shaddai, Tu és o poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua da Mashiach, Deus, Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião. Brilhante estrela da manhã, Jesus, nome precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos os seus pais, Jesus, Deus a minha força. Deus
pastor de Israel, ele mostra o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, precioso meu Senhor Cristo, o nome sobre todos pelo Pai Cristo. Deus a minha proteção, Shalom, o Senhor é a minha paz, Shalom, Deus presente sempre está, é o melhor, onde vai louvar. Meu Senhor, de cura toda dor, de segredo e a fé, minha justiça é. Eu ouvi Deus, no controle está, meu Deus. Tudo promete, eu barrafa, meu Senhor, de cura toda dor, de segredo e a fé, minha justiça é. Eu ouvi Deus, no controle está, meu Deus. Tudo promete, tudo promete. Uma voz? Eu amo o Eterno, porque Ele me ouviu quando supliquei. Ele ouviu atentamente enquanto eu apresentava a minha causa a Ele. A morte me encarou, o além segurou-me pelos calcanhares. Com água até o pescoço, eu não sabia que caminho tomar. Então pedi socorro ao Eterno. Por favor, Eterno, gritei, salva minha vida. O Eterno é gracioso, Ele faz tudo certo. Nosso Deus é muito misericordioso. O Eterno está do lado dos desamparados. Quando eu estava no limite, Ele me salvou. Como posso compensar o Eterno pelas bênçãos que Ele derramou sobre mim? Erguerei bem alto a taça da salvação, um brinde ao Eterno. Orarei no nome do Eterno e cumprirei o que prometi a Ele. Farei isso junto com o seu povo. Quando eles chegarem aos portões da morte, o Eterno saudará os que o amam. Ó Eterno, eis aqui teu servo fiel, liberta-me para teu serviço. Estou pronto a oferecer os sacrifícios de ações de graças e orar no nome do Eterno. Cumprirei o que prometi ao Eterno e o farei na companhia do seu povo. No lugar da adoração, na casa do Eterno, em Jerusalém, a cidade do Eterno. Aleluia. Nosso coração esteja preparado para estar diante do Senhor, porque Ele nos contempla, Ele nos vê, e não nos vê como os outros vê, nem como a gente se viu hoje no espelho, quando a gente estava se arrumando para vir. Alguns. O Senhor nos vê por dentro, Ele sabe o que passa no nosso íntimo, e é a fidelidade dEle que nos mantém de pé. Os olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo
seus olhos. Seu lugar nessa hora. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. É um momento de intercessão. Nós vamos colocar a nossa igreja, a nossa nação, as nações da terra diante do Senhor. Quando as coisas não saem como a gente quer, a nossa tendência do nosso coração ingrato é achar que Deus perdeu o controle das coisas. Porque Ele continua no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no trono do universo. E não só isso. Nós temos um Deus que não está distante, mas nós temos um Deus conosco. Ele é Emmanuel, nós cantamos no início do culto. Deus está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Tão acessível à distância de uma oração. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante dele, seus pedidos. Logo em seguida, nós vamos orar, consagrando a Ele esse momento. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Como nós lemos esse Salmo de Davi, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Porque o Senhor é aquele que faz para nós, que prepara para nós pastos verdejantes. É verdade, Pai, que se a gente olhar com a nossa lógica humana, com a nossa mente humana, muitas vezes a gente se perde no nosso egoísmo, na nossa vontade, na nossa triste mania de tentar controlar as coisas. A gente sabe, ó Deus, que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Então, Pai, nós colocamos mais uma vez a nossa vida nas Suas mãos e pedimos, tenha misericórdia de nós, Paizinho. Tenha misericórdia do nosso coração, porque a gente se perde nas nossas vaidades, ó Deus. A gente se perde nas nossas vontades, porque a gente sempre acha que a gente sabe o que é melhor para nós. Mas isso não é verdade. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe aquilo que vai nos fazer crescer, aquilo que vai edificar a nossa vida. E às vezes, Pai, quando a gente se vê diante de tantas questões e de tantos absurdos que a gente vê nesse mundo caído, a gente não tem mais para onde ir. A gente só encontra esperança e refúgio à sombra do Onipotente. Tu és onipotente. O Senhor não tem algum poder. O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade. Porque o Senhor morreu por nós. E não só morreu por nós, mas ressuscitou por nós.
para nos dar uma vida e uma esperança. Então, Pai, nós colocamos essa doença, as doenças que assolam a terra, as nossas casas, as nossas famílias. Colocamos, ó Deus, a nossa cidade, a nossa nação, o nosso estado nas suas mãos, as nações da terra, Pai. Porque, por mais que a gente não entenda, a gente sabe que todas as coisas, juntamente, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, obrigado, Deus, por cada dificuldade. Obrigado, Senhor Deus, por cada luta, porque elas têm nos preparado para que a gente te conheça, te sirva, te reconheça em todas as coisas. Visita, Senhor Deus, aqueles que sofrem dores. Visita, Senhor Jesus, aqueles que sofrem por enfermidades, aqueles que sofrem por luta, ó Deus, porque o Senhor não nos criou para o sofrimento. O Senhor nos criou para a alegria e o gozo eterno. O Senhor, Deus, dá alegria. E a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Então, Pai, que em meio a esse mar da vida, nós possamos encontrar as Suas mãos poderosas. Em meio a essas tempestades que nos assolam, a gente possa sempre enxergar o Senhor caminhando conosco. Porque se a gente tiver o Senhor e a consciência do Senhor, a gente sempre vai ter muito mais do que a gente precisa. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa igreja, os pedidos, ó Deus, que foram colocados aqui, que só o Senhor sabe. Porque só o Senhor nos vê de modo único e singular. E descansamos, ó Deus, na autoridade, no poder e no domínio do Senhor. Esperamos somente em Ti, descansamos somente em Ti, aguardamos no Senhor, em nome de Jesus. Exatamente, aqui, irmãos, é o seguinte, fiz uma bagunça aqui na ordem de culto do nosso irmão Marcos Guerra, e eu preciso compartilhar com os irmãos o que eu estou querendo fazer, só para os irmãos entenderem. Quando os irmãos não entendem, fica mais fácil. Sempre que os nossos vizinhos estão reunidos ali na frente, eu gosto de cantar um hino de número 89 do cantor cristão. Porque, mas por que esse hino? Porque não é questão de confrontar ninguém. A gente não ganha ninguém confrontando. O irmão porventura já se converteu, e o irmão veio de uma outra linha, o irmão não se converteu porque alguém brigou contigo e disse assim, Jesus é melhor. Foi assim? Não é assim. Não se converte ninguém com briga. Mas um louvor que chega de longe, algo que fale no teu coração, faz toda a diferença. Esse hino, ele é uma pregação dentro daquilo que o Marcos acabou de orar. É o poder dele. Então é assim, você quer se livrar do seu pecado? É o sangue dele. Você quer a superação do seu próprio eu? É o sangue dele. Esse hino é uma pregação. Não precisa nem pregar. Se você parar para prestar atenção nessa letra, o Evangelho está ali anunciado. Então, sempre que eu vejo nossos vizinhos reunidos, eu falo assim, vamos falar de Jesus para ele através da música. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. 89 do cantor cristão. Seu sangue
fácil ouvindo o Evangelho de Jesus. Desculpa bagunçar sua vida. Irmãos, o irmão Silvino pediu que eu trouxesse essa manhã algumas notícias de missões. E é justamente isso. Santo Agostinho é quem diz que a gente tem que pregar o tempo todo. E algumas vezes a gente usa a palavra. Nosso testemunho, a nossa maneira de andar, de viver, é o nosso evangelho. Porque tem pessoas que nunca vão pegar numa Bíblia. E você vai ser o único evangelho que ela vai poder ler ao longo da vida dela. E quando ela lê a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, né, irmão Paulo? Nós somos cartas vivas do Senhor. Quando as outras pessoas que não conhecem o evangelho leem a nossa vida, o que elas têm lido? E aí eu quero trazer um testemunho bem breve, porque hoje à noite ele vai falar mais direcionado a respeito disso, de algum trabalho missionário que tem sido feito. E na revista de missões diz o seguinte, que nos dicionários, em meio a diversas definições de amor, é possível nós encontrarmos empenho, diligência e dedicação como um significado do amor. Isso nos faz pensar que amar algo ou alguém, naturalmente, é tratarmos com empenho e com dedicação o objeto do nosso amor. De um jeito mais profundo, o amor cristão é prático e não simplesmente um discurso, uma meta de vida. Na verdade, o amor cristão é uma atitude, uma ação. Como bem definiu o Congresso de Lausanne em 1974, é possível nós amarmos, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. E é este amor, o de Deus, que nos move a fazermos missões. Quando a irmã Noêmia Correia, de 84 anos, da Terceira Igreja Batista de Campos Elíseos, em Caxias, Rio de Janeiro, mobiliza sua igreja para arrecadar doações para a Casa Viver, ela demonstra na prática o seu amor pela obra missionária. Da mesma forma, quando o Ian Utkivicius, o nome russo aqui, com apenas 10 anos, da Igreja Batista Canaã, também no Rio de Janeiro, ele fez biscoitos para arrecadar ofertas para missionários. Ele também nos dá um bom exemplo na prática do seu amor por missões. Para a glória de Deus, eles não são os únicos no Brasil que têm vivido esse amor que reparte diariamente. Temos visto cada vez mais homens e mulheres de igrejas de todo o país se levantarem para repartir e compartilhar também a sua vida em amor à obra missionária. Como exemplo disso, temos o Radical Brasil, programa de despertamento, capacitação e engajamento para vocacionados de todas as idades, que em 2019 comissionou 192 radicais e em 2020, até final de abril, mais 127, para atuar nos diversos campos do nosso país. Além deles, a obra missionária dos batistas também conta com o amor que reparte das centenas de voluntários espalhados por todo o Brasil. Essas pessoas dedicam temporariamente ou permanentemente a vida e recursos a alguns dos diversos projetos de missões nacionais. E também as várias ações evangelísticas promovidas pelos batistas durante o ano. Em Lucas capítulo 10, versículo 2, nós lemos: E Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Por causa desse amor que reparte, o Senhor tem enviado obreiros. Jovens como Mateus Alexandre de Melo, de São Paulo, e Fabiano Luiz Domingos, do Rio de Janeiro, saíram das suas metrópoles para atuarem como missionários na rústica e isolada comunidade de Macumirim, município de Manacapuru, no Amazonas. Para chegar lá, é preciso partir de Manaus, viajar um dia inteiro de barco, mas Mateus e Fabiano não se importaram, porque nada é melhor do que repartir o amor que receberam de Deus, obedecendo à voz do Senhor e atendendo ao chamado de fazer missões na Amazônia. É, portanto, repartir que a obra missionária tem avançado e alcançado lugares que jamais imaginamos. Porque Ele nos amou primeiro. Convocamos você a chamar para si a responsabilidade em todos os sentidos, de manter o comprometimento
e a generosidade com a obra missionária no Brasil, como voluntários e parceiros de missões nacionais, intercedendo, investindo e sustentando cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de pessoas que precisam que você reparta para que elas sejam transformadas pelo Evangelho. Irmãos, que essa palavra que veio de encontro ao nosso coração possa dar frutos. Como nós dissemos, que nós possamos repartir, que nós possamos dividir aquele bem que um dia nos alcançou. Aquilo que é bom para nós, a gente quer para os outros também. Como nós acabamos de cantar, nosso desejo não é afrontar, mas o nosso desejo é que todos participem dessa alegria que um dia nos alcançou. Sendo intercessores, investindo e sustentando missões aqui, no nosso bairro, no nosso estado e na nossa nação. Eu vou pedir o Davi para nos dirigir em oração por missões. E quero convidar você a ser generoso no seu coração, para investir, para sustentar e para interceder também pelos nossos missionários. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais um dia estar na Tua casa, junto com os nossos irmãos, Pai, em comunhão e louvando o Seu grande nome, Pai. Pai, muito obrigado pela fidelidade que o Senhor tem conosco, sem sermos merecedores, meu Pai. Pai, agora eu vou te pedir, fazer esse pedido especial pelos nossos missionários que estão em vários cantos do nosso Brasil, né, espalhado pelo mundo também, mas lugares que a gente nem pensa, Pai, qual é a dificuldade, Pai. Às vezes a dificuldade é o básico, apenas água. Pai, que o Senhor possa estar com cada missionário, Pai, tocando na vida deles, para que eles possam resplandecer através de seus rostos, Pai, o Seu Evangelho, o Seu amor, Pai, para com cada pessoa naquela localidade. Muito obrigado por cada vida, Pai, dedicada a Ti, dedicada ao Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado por eles, Pai. Agora te peço, Pai, que cubra com o Teu manto sagrado, Pai, cada um deles, protegendo, abençoando, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O profeta diz que a gente deve trazer à memória as coisas que nos dão esperança. O próprio Jesus disse: lembrem-se de mim, não se esqueçam de mim. É importante que a gente sempre traga à memória os momentos onde o Senhor nos salvou. Muitas vezes o Senhor já mostrou a sua fidelidade, e Ele vai continuar mostrando a sua fidelidade, porque a Bíblia diz que mesmo que a gente seja infiel, nosso Deus permanece fiel, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A fidelidade do Senhor por nós não é por causa de nós, mas é por causa do seu próprio nome. E quando a gente contempla a fidelidade do Senhor, nós somos instigados, nós queremos ser igual ao nosso Pai, nós queremos ser igual ao nosso exemplo de vida, o nosso Deus. Queremos ser fiéis a Ele também. Quando consagramos o Senhor dízimos e ofertas, nós entendemos que nós estamos cumprindo com o plano de fidelidade dele para nós. Então nós consagramos a nossa vida, a nossa casa, os nossos bens, as nossas ofertas e entendemos que tudo é por ele, por causa dele e para ele. Vamos colocar de pé. Enquanto você canta, enquanto a gente adora, nós também teremos a oportunidade de dedicar a ele dízimos e ofertas.
gratidão e com temor de ti me lembrarei. Por mim morreste, meu bom Jesus, cumpriste toda a lei, viendo agora com a luz de ti me lembrarei. Deixe o sangue em meu lugar, ali na cruz eu sei. Por isso quero te louvar, de ti me lembrarei. E quando a vida terminar, no céu habitarei. A tua mesa acesa contigo serei. Vamos orar mais uma vez, ainda de pé. Vou pedir a Beth para nos dirigir nessa oração de consagração. E aproveitando, nós vamos orar pelas famílias e também pelas crianças da nossa igreja. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por estar aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome, com liberdade, ó Deus, de poder estar aqui, falando de ti, Senhor Deus, te cultuando. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos que estamos vivendo aqui. Senhor, agora queremos consagrar a ti, ó Deus, as ofertas que foram colocadas aqui, Senhor, no teu altar, para o sustento da tua igreja aqui neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos também, Senhor, e colocamos diante de ti, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, a cada dia ser fiéis a ti, Senhor, porque o Senhor é fiel a nós, Pai. E nós precisamos também, Senhor, ser fiel em tudo que fazemos, Senhor, em tudo que nós praticamos, em tudo que nós vivemos, Senhor. Que a cada dia nós praticamos essa fidelidade a Ti. Senhor, quero colocar diante de Ti a vida das crianças dessa igreja. Por onde quer que elas estejam, Senhor, porque não estão vindo, Deus, por causa desse vírus, mas o Senhor está com elas, ó Pai, que elas possam, Senhor Deus, também sentir falta da Tua casa e estar aqui, Senhor Deus, para louvar o Teu santo nome. E neste momento, Senhor Deus, quero colocar diante de Ti a minha gratidão pela vida da minha netinha, Giovana, Senhor. Tu sabe o meu coração como está feliz. Eu quero Te agradecer pela vida dela, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, dos pais. Tudo correu bem, porque nós cremos no Teu poder, Senhor. E colocamos a vida dela, como já colocamos, Senhor Deus, do ventre, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que ela venha ser uma serva Tua, ministrante, Senhor Deus, da Tua palavra aqui nesta terra. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que nós temos vivido, por tudo que nós temos passado, Senhor. Tantas pessoas reclamando, ó Pai, desse período, Pai, de pandemia. Nós sabemos que é um período tenso, mas o Senhor está conosco o tempo inteiro. E quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós nesta pandemia, Senhor Deus, quando as pessoas estão aí desesperadas, como nós vemos, quando nós oramos por elas, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a vida das nossas famílias, que também, Senhor Deus, tem muitos que estão em casa, que Tu possa estar visitando a cada lar neste momento. Cada lar, Senhor Deus, possa ser igreja, porque nós somos igreja em onde quer que nós estivemos, Senhor. Porque a igreja não é esse templo aqui de madeira, todo bonitinho, com ar-condicionado, nós aqui dentro. A igreja somos nós. E nós estamos, Senhor Deus, passando esse período, Pai, para
confirmar isso que o Senhor tem colocado em nossos corações, para que nós possamos te adorar a cada dia e em qualquer lugar que estivermos, Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus. Eu só tenho a agradecer mais do que a pedir, Senhor. Te agradeço por tudo, por este dia, e continue conosco aqui neste culto. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te oro. Amém. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, irmãos. A irmã Ritinha vai estar saindo com as crianças, né? Eu ia falar, espera um pouquinho, Beth, espera um pouquinho, Beth. Não tem problema não, não tem problema não. Então, vem. Mateus, você vai lá? Mateus está arrebentando a bateria, cara. Eu só não gosto dele quando ele vem com a máscara do Botafogo, mas tirando isso. Deus abençoe. E a gente, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, conforme nós temos estudado. Os irmãos sabem que a gente está estudando o início do Sermão da Montanha, que é as chamadas bem-aventuranças. Aí o irmão vai dizer assim, mas pastor, desde quando? Qual é a sequência? Não tem sequência, sabe por quê? Porque nós estamos em campanha de missões. Então tem um domingo que vem um missionário, tem outro domingo que vem outra pessoa. Às quintas-feiras eu estou revezando. Uma quinta sou eu, outra quinta é o Samuel, né? Os cultos presenciais de oração às quintas-feiras. Então o irmão Samuel, que é o capelão aqui da nossa igreja, que é capelão do Corpo de Bombeiro, então quinta-feira passada foi ele que pregou. Então eu sugiro ao irmão o seguinte, se o irmão quiser acompanhar, porque como é um assunto muito profundo, eu estou me detendo verso por verso, se o irmão quiser acompanhar, na página do YouTube da igreja, tem lá, o irmão procura lá os cultos onde eu estive pregando e puxa lá, esse aqui, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e o irmão vai acompanhar lá as outros versos. Hoje a gente vai especificamente abrir lá no verso de número 9. Depois vão faltar só mais duas para a gente encerrar. Hoje, como tem assembleia, a gente, como eu falei pela manhã, a gente tem a preocupação do culto não se alongar, a gente vai focar apenas nesse verso de número 9, na bem-aventurança dos pacificadores. Vamos todos juntos ler a uma só voz? Vamos lá, irmão? Vamos lá. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós não somos merecedores do Teu Espírito, nem da Tua Palavra, mas o Senhor, pela Sua misericórdia, nos perdoou, pela cruz, pelo sangue derramado no Calvário, nos limpou de todo pecado. Eu quero te pedir que o Seu Espírito, então, haja em nós, para que a gente consiga entender com clareza tudo o que o Senhor quis dizer através das Suas palavras ali naquele dia, no monte, ali nas margens do Mar da Galileia. Oramos no Teu nome santo, Jesus. Amém. Só lembrando aos irmãos, Jesus estava sendo cercado por uma multidão que queria ouvir e aprender dele. Então ele aproveita uma das colinas que tem ali, junto da região do Mar da Galileia, bota o pessoal sentado, aproveita a própria colina, porque a colina faz a acústica. O próprio Mar da Galileia, que é um grande lago, também ajuda com a acústica. E a inclinação da colina faz com que exista aquele efeito, né? Que é o pessoal, não tem ninguém sentado, um com a cabeça na frente do outro. Então todo mundo sentado no declive conseguia ver Jesus falando. E aí ele inicia falando sobre as bem-aventuranças. Lembrar aos irmãos que a gente tem a tradução da Bíblia, né? Que é uma tradução muito antiga, e bem-aventurança obviamente é uma palavra traduzida dentro desse contexto antigo. A tradução da Bíblia que a gente usa, ela foi feita em 1700 e qualquer coisa, 1780, 79, a partir de um homem chamado João Ferreira de Almeida, que se converteu lá no Timor-Leste. Ele era um brasileiro, na época o Brasil nem independente era, foi morar lá no Timor-Leste, porque o pai dele trabalhava na Companhia das Índias Orientais. E ele então, lá ele conheceu irmãos presbiterianos, porque a Companhia das Índias Orientais tinha sede na Holanda, e lá ele conheceu cristãos presbiterianos que falavam de Jesus para ele. Lá ele se converteu, e lá quando o pai morreu, ele assumiu o lugar do pai naquele emprego,
E nas horas vagas ele estudou grego e hebraico e traduziu a Bíblia. Só que, então, a tradução original que a gente tem do original hebraico e grego para o português, é uma tradução que já tem mais de 200 anos, já vai para 250 anos. Por isso, é uma tradução que usa um português rebuscado. E quando a gente pega bem-aventurados, a gente tem que lembrar o seguinte: o que é bem-aventurado? É como se Jesus estivesse dizendo assim: você será abençoado se. Você será abençoado se. Porque as pessoas estavam atrás de Jesus, tem que lembrar sempre disso. Quando Jesus começou a andar naquela região, ele fazia milagre, ele curava. Então todo mundo, ainda que não soubesse direito quem ele era, qual era o poder que ele tinha, as pessoas não tinham a formação teológica que a gente tem hoje, de dizer assim, Jesus era o Deus encarnado. Não, as pessoas não sabiam disso. Só sabiam que ele era alguém muito poderoso da parte de Deus. E aí as pessoas procuravam ele para receber algum tipo de bênção. Então, quando ele diz assim, bem-aventurado, ele bota o pessoal sentado, bem-aventurado está dizendo assim, olha, você será abençoado quando, certo? Você será abençoado se. Então, agora, nesse verso aqui, ele diz assim, você será abençoado se for pacificador, porque os pacificadores serão o quê? Chamados o quê? Filhos de Deus. Tem que lembrar sempre que ele já tinha feito referência aos mansos, está no verso 5, os mansos herdarão a terra. Bem, mas você diz assim, mas Marcos, qual é a diferença entre manso e pacificador? Bem, o manso é aquele cara que tem a paz dentro de si, então você precisa ter a paz dentro de si, mas é diferente do pacificador. O pacificador é aquele cara, é aquele homem, aquela mulher que não gosta de barraco, não gosta de confusão. Ele, na verdade, ele trabalha para que ninguém brigue. Ele não quer ver as pessoas brigando. Opa! Já começou complicando, né? Porque a gente gosta do barraco. Irmãos, novela. Por que novela tem audiência, irmãos? Porque tem barraco, porque tem briga, porque tem confusão, entendeu? Filme, quando o filme é bom porque tem confusão lá, os caras brigando, vez por outra alguém se matando lá, alguém um matando o outro. As pessoas gostam disso, infelizmente. Infelizmente as pessoas gostam de briga, de confusão, de contenda. Então, nós muitas vezes somos tentados a fazer essas coisas. Inclusive tem que lembrar o seguinte, que tem um pessoal que gosta de apagar incêndio com gasolina, né, irmão? Vamos jogar. Tá pegando fogo, vamos apagar esse incêndio. E quer apagar. Então, assim, e aí você tem um irmão querendo brigar com outro irmão, e o cara diz assim, é mesmo, ele não vale nada. Aí chega para outro, né, diz assim, ele não vale nada e tal. Pois bem, Jesus está dizendo o seguinte, você é abençoado se for o quê? Pacificador. Isso é, você não só não promove contenda, não só não instiga contenda, quando na verdade você procura que as pessoas estejam em paz. Você trabalha pela paz da sua casa, você trabalha pela paz da sua cidade, você trabalha pela paz da sua família, você trabalha pela paz da sua igreja. E aqui, irmãos, é muito difícil. Por quê? Porque existem... E eu separei duas questões aqui que implicam necessariamente em nós sabermos sermos pacificadores, né? A primeira é a questão da sabedoria, irmãos. Porque veja, irmão, ser pacificador não quer dizer que eu não vou deixar de lutar pelas coisas que eu acredito, nem o irmão. A gente tem as coisas que a gente acredita, os valores que a gente defende, as nossas opiniões, ou mesmo os nossos sonhos para a gente, para a nossa família. Então, ser pacificador não quer dizer que eu vou abrir mão de lutar por isso. Ser pacificador não quer dizer que eu não vou me empenhar por tentar conquistar alguma coisa. Porque quando a gente pensa, primeiro ele fala dos mansos, depois ele fala dos pacificadores. Aí você fica pensando assim, então aquele cara quietinho, né? Que não se empenha por nada, não luta por nada. Não é isso. A gente tem que lutar sim. Quando a gente olha a Bíblia, irmãos, a gente percebe quantas pessoas que foram guerreiras se empenharam nas suas lutas e foram extremamente abençoadas. A questão é a gente ter sabedoria para lutar pelas coisas que a gente acredita sem criar o quê?
confusão, sem criar contenda, sem criar discórdia. E para isso precisa de quê? Sabedoria. Tem que ser sábio. A gente tem que defender as nossas bandeiras, tem que lutar pelo Evangelho, tem que lutar pelas coisas que têm valor e que a gente acredita na presença de Jesus, sem agredir, sem confusão. Lembrando sempre que às vezes tem gente que quer brigar contigo, e às vezes a briga é inevitável. Mas a própria palavra diz: no que depender de vós, o quê? Tem de paz com todos. Então o que Jesus espera de mim? Espera o seguinte: se você for viver uma situação de contenda, que não tenha sido eu o causador. Muito pelo contrário, eu tenho que ser aquele que insiste até o final para não haver briga, mas ainda que esteja lutando pelo que eu acredito, pelas coisas, pelos nossos ideais, a gente não pode brigar, certo? A gente não pode entrar de confusão. Bem, e vai acontecer eventualmente? Vai acontecer, mas não vou ser eu que arrumei a briga. Entendeu? Eu já contei para os irmãos aqui, volto a contar. Tem uma história muito interessante do Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, certo? E ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra que brigou com Hitler. E ele dizia assim: a gente vai... E ele nunca foi de frequentar a igreja, mas ele foi criado por uma mulher batista, Elizabeth, não sei o que, não lembro o sobrenome dela. Ele foi criado por uma mulher batista porque o pai e a mãe dele, infelizmente, eram pais ausentes e deixavam a criação dele a cargo de uma empregada. Só que a empregada era uma crente mesmo, crente fiel. Por isso ele enfrentou ali a Hitler naqueles anos da Segunda Guerra, e era um cara de oração, um cara extremamente de oração, orava mesmo, vivia uma vida de oração. É bem verdade que às vezes a gente cria um estigma, né? Porque as fotos que a gente vê do Churchill, ele está com um charutão, né? Mas o cara era um cara muito voltado para as coisas de Deus, e uma das coisas que ele disse certa feita é o seguinte: a gente vai vencer essa guerra porque a gente não quis a guerra. A gente tentou a paz com Hitler o tempo inteiro, só que o Hitler era falso. Ele dizia que queria paz, mas ele só queria mais briga. Então, na verdade, você não pode confiar num cara falso como ele. Ah, obrigado, irmão, obrigado. Te agradeço muito, irmão, gente. Então, assim, aquele momento ali, ele disse assim: a gente vai vencer essa guerra porque a gente não quis essa guerra. Porque ele está dizendo o seguinte: é porque a gente lutou pela paz. E Deus abençoa aquele que luta pela paz. Isso é muito sério, irmãos. Entenda o seguinte: vamos ler esse verso dessa forma, então? Deus abençoa aquele que luta pela paz. Ainda que esteja motivado em defender seus ideais, luta pela paz. Então, para isso, a gente tem que ter o quê? Sabedoria. Sabedoria, porque tem vezes que tem uns caras que querem brigar, tem vezes que tem alguém que quer arrumar confusão contigo, tem vezes que tem familiar que quer brigar. E tem um detalhe muito interessante. Quando a Bíblia diz: orai pela paz em Jerusalém, e quando a Bíblia diz que nós devemos orar pela paz em Jerusalém, significa que a Bíblia está trazendo a questão da paz para o campo espiritual. Isso é, quem é que quer a guerra? Quem é que quer a confusão? Quem é que quer a briga? Isso significa que a obra do diabo, qual é? Roubar. Por isso, a luta, ser um pacificador, envolve também uma questão extremamente o quê? Espiritual. Quantas pessoas estão tentando tirar nosso sossego, estão ali sendo movidas por forças demoníacas? Quantas? E aí você vai fazer o seguinte: você vai sair dando uns tapas. Gostaria eu. Pode? Mas não pode. E levar, pode? Levar também. Mas é melhor apanhar do que bater. Perante Deus é melhor apanhar. Porque os pacificadores serão... Primeiro os mansos o quê? Herdarão o quê? Isso é, a vitória é daquele que apanha. Interessante isso. A vitória é daquele que apanha. Já pararam para pensar? E aqui, irmãos, eu faço isso com todo cuidado para não parecer que eu estou defendendo alguma bandeira política. Faço isso com todo cuidado, porque assim,
Eu me vejo como uma pessoa conservadora, mas eu nem sempre sou liberal. Eu não acredito que o mercado resolva tudo, não. Inclusive, eu trabalho no mercado financeiro. Então, veja bem, com todas essas minha maneira de pensar, minha característica pessoal, mas eu tenho que ter muito cuidado para defender algumas bandeiras políticas e a gente aqui, como pastor, a gente não deve defender bandeira política nenhuma, porque aqui não é lugar para defender bandeira política, certo? Nem dar uma opinião? Não deve dar opinião política. Eu aqui não posso. Se vier um candidato aqui, sempre lembrar, eu sei que os irmãos que estão aqui mais tempo sabem como é que eu faço. A gente chama ele aqui na frente, ora por ele, certo? Mas não dá o microfone, evita, porque senão ele vai defender o lado dele, e aqui não é a ideia dessa. Vem eleição para prefeito aí, você vai orar, pedir a Deus, tá difícil, muito, certo? Mas pula essa parte. Mas vamos lá, eu estava falando assim, quem apanha, quem herda a terra, porque os mansos herdaram a terra. Pois bem, nosso atual presidente, ele tem sido duramente atacado pela mídia. E a gente sabe que essa mídia que está aí, é uma mídia que tem um problema muito sério, porque a internet está roubando a audiência da mídia antiga, televisão, jornais antigos. Então essa mídia não está atacando ele porque ele está errado necessariamente, às vezes está atacando com razão. Mas muitas vezes eles atacam porque eles foram preteridos numa disputa de grana, numa disputa de poder. Então, irmão, mais água, irmão. Esse pessoal que traz água aqui, às vezes... Tá bom, obrigado, irmão. Então, muitas vezes o camarada que está aí disputando... O pessoal quer me matar afogado, né? Mas não tem risco de dar água nos rios, né? Como diz... Eu prometo que eu vou beber tudo, já que os irmãos estão preocupados com a minha hidratação, vou beber tudo. Obrigado. Tá, então vamos lá. Então vamos aqui, voltando à ideia dos mansos herdarão a terra. Então a gente tem uma questão aí, que é uma mídia que ataca o atual presidente, mas eles não é questão de que a mídia é boazinha e ele é malvado. Nem que ele é bonzinho e eles são malvados. Me faz lembrar quando eu era garoto, sempre gosto de citar essa história, e eu nunca mais esqueci. Eu era garoto, e estava passando o filme Faroeste. Filme Faroeste, só quem é mais ou menos velho que nem eu lembra, porque hoje em dia não tem muito. Faroeste, aquele filme de Bang Bang, né? Vamos lá. E aí eu cheguei, né? E meu pai estava lá assistindo o filme, meio dormindo, meio acordado. Eu falei, pai, quem é? E aí estava rolando um tiroteio. Eu falei, pai, quem é o mocinho? Ele olhou para mim e disse assim, só tem bandido nesse filme. Nunca mais vou esquecer isso. Então, irmãos, não vou explicar mais. Eu acho que o irmão, bom entendedor, né? Vamos lá. Então, mas o que acontece com o nosso atual presidente? O pessoal bate. E a gente viu aí recentemente que a popularidade dele está o quê? Então, tem que tomar cuidado, porque isso funciona até mesmo fora do ambiente espiritual. Porque essa é uma regra que Deus está explicando para a gente. Os mansos, o quê? Às vezes apanhar é melhor. Os pacificadores serão abençoados. A partir de você, o seu empenho é para que não haja confusão, para que não haja briga. O seu empenho é para que as pessoas evitem a briga. É apartar. Eu tenho que ser aquele que aparta, não... mas Marcos, e quando não dá? Bem, quando não dá, aí você tem que se defender. Porque você tem que defender, afinal de contas, tem que ter o próprio. Mas o irmão, temos que ser pacificadores. Por isso a gente precisa do quê? Primeira coisa é sabedoria. Certo? Mas existe também uma outra coisa que envolve a ideia da pacificação, que é a humildade. Porque a humildade implica em você saber reconhecer que nem sempre o certo sou eu. E quando eu tenho humildade para saber que nem sempre o certo sou eu pondero o diferente. Isso é, eu paro para pensar o diferente. Eu paro para olhar o diferente. Eu paro para entender o diferente. E existe um aspecto muito interessante que quem fez as diferenças, irmãos, não todas, mas quem fez a diferença? Foi Deus. Quem foi que fez brancos, negros, asiáticos, olho bem arregalado, olho azul? Quem foi que fez o olho castanho? Quem foi que fez a tom da pele preta?
o cabelo liso, o cabelo cacheado, o cabelo duro. Quem foi que fez isso? Isso também funciona nas diferenças de opiniões. Quando nós temos opiniões diferentes, somos pessoas diferentes. Eu já falei para os irmãos, nós temos dois instintos que são conflitantes. E deles é que vêm as posições políticas conflitantes. Nós temos o instinto pela luta pela sobrevivência, e aí esse é o lado mais à direita. Você é aguerrido, você defende os seus interesses, você luta para ganhar seu dinheiro, mas a gente tem o instinto da empatia. A dor do outro também é a minha dor. São instintos conflitantes. É lógico que no espectro político cada um usa essas bandeiras de forma hipócrita. Então o camarada é lá socialista, mas socialista para ele, né? Para os outros não. Porque um político que se diz socialista e rouba, como é que ele pode ser socialista? Se ele está roubando, ele está tirando do mais pobre. Entendeu? Então é tudo mentira. Mas eles usam essas bandeiras para agregar, para se colocar em algum lado e agregar voto para ele. Mas o fato é que existe sim esses aspectos. Um acha que você tem que olhar mais a necessidade do semelhante, o outro acha que não, você tem que lutar pela sua sobrevivência. E quem não trabalha não come. E isso, irmãos, é um conflito interno. Agora, de onde é que vem a vida boa? A vida boa vem do equilíbrio dessas forças. E Deus fez assim. Quem fez assim foi Deus. Então eu olho o diferente e procuro compreender o diferente. Para isso eu preciso ter o quê? Humildade. Sim, o domínio também faz parte, porque faz parte da sabedoria. Mas a humildade, porque quanto mais arrogante, mais narcisista, mais eu olho apenas o meu ponto de vista. E quanto mais humilde, mais eu sou capaz de olhar também o outro. E perceber a diferença do outro. Então, quando eu percebo a diferença do outro, eu sou capaz de estabelecer um discurso pacificador. Ainda que eu discorde de você, eu te respeito, eu não vou brigar contigo. Agora, é sempre fácil assim? É fácil assim? O fácil é arrumar confusão, irmão. O fácil é arrumar confusão. Mas a gente não foi chamado por fácil. O fácil é arrumar confusão, o fácil é gostar da confusão, o fácil é arrumar briga, o fácil é incentivar a briga, mas fomos chamados por fácil? Nós fomos chamados por caminho largo ou estreito? Por isso o caminho estreito é o caminho de querer a paz. Veja como é difícil, você acredita nas suas bandeiras, você acredita que você deve lutar pelas suas bandeiras, mas você tem que fazer isso sem arrumar confusão com ninguém, sem promover confusão entre irmãos. Você acredita, você é chamado para lutar pela sua sobrevivência, pela sua família, tentando promover harmonia entre aqueles que são diferentes. Eu estou falando em diferença, mas aí eu preciso abrir um parênteses. Porque Jesus criou a diferença, mas ele não criou a diferença no ambiente do pecado. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas dizem assim, então pastor, essa bandeira da diversidade é a bandeira dos que defendem o homossexualismo. Bem, irmãos, aí a gente já entra num assunto bem complicado. Porque, veja só, o diferente Deus criou, o homossexual não criou. Então, pastor, mas aí como é que eu lido com isso? Bem, o irmão lida como está escrito. Porque aqui está escrito o seguinte, bem-aventurados... Está escrito aqui, mas você pode brigar se for gay. Está escrito aqui, irmão? Não. Entendeu? Então, ainda que aquele diferente não seja um diferente criado por Deus, qual é o meu comportamento? Qual deve ser o nosso comportamento? E veja, volta a fita. Você será abençoado se... Entendeu? Então, aí que tá. Aí a gente começa a pensar o seguinte. Então, todo mundo que entra em conflito direto com essa agenda LGBT está errado. Não. Às vezes você não está em conflito direto. Você está só dizendo assim, isso é errado perante a Bíblia. Aí você diz, mas por que é errado perante a Bíblia? Porque, veja, o nosso programador, quem nos fez, estabeleceu uma programação básica.
Então, quando ele te deu lá o código genético, ele te programou para ser homem. Se o cara não quer ser, ele está infringindo o programador. Então, ele está errado perante a Bíblia. A Bíblia está errada. O que eu vou fazer com esse cara? Vou brigar? Vou discutir? Vou bater? Não. Você marca a sua posição, você marca a sua postura conforme a Escritura. Mas qual é a sua atitude, a minha atitude? É de partir para a agressão? Não. Nunca, em hipótese nenhuma. Porque se eu partir para a agressão, eu estou perdendo a bênção. Porque abençoado é quem? É o pacificador. Perceberam então, irmão? Como você precisa de humildade e de sabedoria. As duas coisas que a gente precisa para poder ser o pacificador. Sabedoria e de humildade. Bem, para concluir, porque a hora, como eu disse, nesse dia a gente vai ter assembleia, então a hora avança contra a nossa programação, eu preciso encerrar. Eu quero lembrar aos irmãos a história de Abraão. A história de Abraão era uma história importantíssima na nossa vida espiritual. Abraão, ele tinha um sobrinho problemático. Ele levou o sobrinho com ele, mas chega um momento que ele não tem como. Ou ele vai dar uns tapas no sobrinho, ou o que ele vai fazer? Ele tentou a paz, não está conseguindo a paz. Ele tentou a harmonia, ele está conseguindo a harmonia? Não está conseguindo. Ele tentou ficar tudo bem, não está conseguindo ficar tudo bem, porque o cara pensa muito errado, muito diferente. Então ele chega para o sobrinho, ele diz assim, faz o seguinte, escolhe um lado. Irmãos, pastor, onde é que está isso? Gênesis 12, 13, lê lá depois com calma. Ele diz assim, Ló, escolhe um lado. Para onde você vai levar o seu gado, sua família, seu rebanho, escolhe um lado. Se você for para a direita, sabe o que eu vou fazer? Vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a direita. Então, quando ele viu que ele não conseguia viver, e ele ainda diz para o sobrinho, para que não haja contenda. Olha só. E Abraão foi abençoado, irmãos. Ele foi tão abençoado que depois disso, é só o irmão ler a sequência. Depois daquele dia, ele tem uma visão no capítulo 17, em que Deus diz assim para ele, olha, está de noite, né, Abraão? Olha para o céu, conta as estrelas. Olha a bênção que recebeu o cara que não quis brigar, que quis a paz. Então ele diz assim, vai para aquele lado, vai, e eu vou para o outro. Então, num caso desse, viu que não tinha como, se afasta. Se for possível, se afasta. E é interessante que ele não deixou de amar o sobrinho. Ele não deixou de amar o sobrinho, porque quando o sobrinho foi raptado, por isso a Bíblia, ela tem toda aquela história do capítulo 14 de Gênesis, depois o irmão estuda em casa. Abraão foi raptado, o sobrinho de Abraão foi raptado, Ló foi raptado, numa disputa que teve ali naquelas cidades, estados, cada cidade era um pequeno paizinho, eles entraram em guerra, e nessa guerra Ló foi raptado, e o Abraão pega os 318 homens que tocavam a sua boiada, pegou aqueles homens e levou para salvar aquelas pessoas que tinham sido raptadas, porque ele amava o sobrinho. Então veja a sabedoria do cara, eu não quero estar junto de você, e as suas escolhas são ruins, e eu não quero brigar com você, se eu ficar junto com você, eu vou brigar com você. Mas eu te amo. Quando foi preciso, foi lá, salvou o sobrinho. Depois, é muito interessante, mas é uma pena, a hora não deixa. Estudem lá depois, ele salva o sobrinho, mas ele não traz o sobrinho para morar de novo com ele. Ele salva o sobrinho, mas diz assim, mas tu fica lá, tá? Eu te salvei, mas eu continuo querendo que você fique longe de mim. Eu te salvei porque eu te amo, mas eu continuo querendo que você fique longe de mim. Postura de um cara que não quer o quê? Confusão. Postura de um homem pacificador. Aí esse cara, uma noite, estava lá, não dormia direito, olhou o céu,
não era o céu que a gente tem na cidade. Hoje em dia as luzes da cidade atrapalham um pouco, a gente vê as estrelas. Provavelmente era o céu lá de Santa Maria Madalena, lá no tempo que o irmão Eugênio era novinho, né? Um céu sem luar, né? Que você olha vê aquela toda, é lindo, irmãos. Irmãos, quem já viu um céu de luar assim, sem lua, perdão? Porque a lua também abafa um pouquinho a luz das estrelas. Quem já viu assim? Aquilo tudo estrelado. É lindo, né? Não é não, irmão Eugênio? É lindo. Lá o irmão Júlio, quando estava lá naquela roça lá, que não tinha aquela lua, você vê você vê nitidamente a Via Láctea, irmão. É impressionante. Você chega a ver o centro da galáxia, você olha assim, você vê aquela área assim que tem mais estrelas. É lindo. E aí, só um minutinho, irmão. Se imaginar que Abraão, Deus diz assim, Abraão, por você ser pacificador, por você saber amar seu sobrinho, foi salvar ele, mas não quer ficar perto dele porque não quer confusão. Olha as estrelas. Essa é a sua bênção. Olha só, irmão. Lindo, né, irmão? A minha ocasião em triunfo, ela ficou maravilhada de ver. Ainda dá para ver, né? Ainda dá para ver. Né? É alto, né? É porque as luzes da cidade atrapalham muito, irmãos. Ela atrapalha, a gente não vê mais estrela, não vê mais sol. Não vê mais lua direito, né? Sol vê. No Rio de Janeiro não tem como não ver o sol. Né? Então, irmão, o pacificador será sempre o abençoado. E por isso a gente para e pensa, irmãos, vamos lá. Se eu estou arrumando muita briga, se eu na minha casa estou arrumando muito furdunço, se eu estou arrumando muita confusão, será que não é isso que está impedindo a bênção do Senhor chegar até a gente? Porque a palavra diz que os nossos pecados fazem separação. E aí você diz assim, Marcos, mas por que eles são chamados filhos de Deus? Porque Deus é quem criou essa multiformidade de pessoas, de gente, de opiniões. E quando você entende o diferente e procura harmonizar o diferente, é que você é filho desse Deus que criou todas as coisas. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor então, depois a gente vai orar para encerrar isso. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Obrigado, os dois irmãos trouxeram água, eu vou beber água toda. Quer compartilhar algo com você? Compartilhe. Jesus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos encerrando esse culto. Eu quero te pedir, Pai, pela tua fidelidade, Senhor, que o Senhor nos ensine a sermos pessoas pacificadoras, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, o valor da gente evitar a contenda com o nosso semelhante, com o nosso próximo, o valor da gente saber disseminar a paz e não a guerra, da gente poder, ainda que as pessoas queiram tirar a nossa paz, ainda que as pessoas queiram brigar com a gente que consiga aprender a não brigar com os outros. Nos ajude, Pai, a termos o domínio próprio, como nos lembrou aqui o Wagner, o autocontrole, porque isso também é fruto do Teu Espírito, Pai, para que a gente seja assim como Abraão foi, pacificador. Mesmo quando tinha ali problemas dentro de casa, ele se afastou para não brigar com ninguém, Pai. Nos dê essa sabedoria, nos dê esse ensinamento, Pai, porque o Senhor disse que somos abençoados quando somos pacificadores. O Senhor disse que nós somos reconhecidos como seus filhos quando somos pacificadores. Então nos ensine, Pai, nos ensine a sermos disseminadores da paz, Senhor. Ainda que a gente tenha aí um mundo que as pessoas entram em guerra, se odeiam, Pai, porque é um mundo que já no maligno, é um mundo que está longe do Senhor, é um mundo onde as forças do diabo estão agindo livremente, e ele vem exatamente para disseminar contenda. Então que o Senhor nos use, nos ensine e nos use a sermos pacificadores. Pai, nos ajuda, Pai, porque às vezes a guerra está dentro de nós, os conflitos estão dentro de nós. Nos dê essa cura interior, para que, como o Senhor disse para aquele poço, que rios de água viva brotem de dentro de nós, que esses sejam rios de paz. Essa é a oração que fazemos no Teu nome santo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ouvir o prelúdio e durante o prelúdio a Eleonai vai estar encerrando essa tradição. Os irmãos que puderem, a gente vai continuar aqui para realizar a nossa assembleia. Lembrar os irmãos que estão, principalmente aqueles longe nos assistindo, como Igreja Batista que somos, a gente se reúne para tratar das nossas questões administrativas aqui. O pastor não é o dono da igreja, não é quem manda. Então é por isso que a gente vai permanecer aqui, mas a gente vai encerrar. Os irmãos não se preocupem, a gente vai ficar aqui mais meia horinha, tá? Mas a gente vai encerrar a transmissão, porque as questões agora são questões relativas à administração, e com uma oração silenciosa durante o pós-lúdio a gente vai encerrar aqui essa parte espiritual, tá bom? A todos, Deus, à noite, a gente, se Deus assim nos permitir, a gente se vê presencialmente às 7 horas da noite ou pela internet às 7 horas da noite. Tchau.